vídeo de hoje eu vou falar pra vocês por que eu voltei a morar no México. Não sei se vocês lembram, mas em novembro eu postei no meu Instagram falando que eu não ia voltar mais pra cá, que já tinha acabado o meu tempo aqui. Acabei ficando 1 ano e meio em vez de 1 ano, só que eu tinha que ir embora. Os meus chefes queriam que eu tivesse ido embora antes de novembro já, quando eu terminasse o projeto, que era no final de outubro, eles já queriam que eu fosse embora. Eles tinham me falado pra ir pro Chile, depois eles queriam que eu fosse pra África do Sul ficar 1 ano, queriam que eu fosse pra Londres. Me falaram vários lugares diferentes, mas aqui no México não tinha mais projeto. Só que eu não queria ir embora ainda do México simplesmente pelo motivo que ia ter Dia de Muertos. É a coisa que eu mais adoro aqui, coisa que mais me tocou, que eu mais gostei, e eu não podia ir embora sem participar mais uma vez. Além disso, eu tinha marcado já férias de 16 de novembro a dia 25 de novembro. Eles queriam que eu cancelasse minhas férias e fosse pra Espanha. E claro que eu não aceitei isso. Primeiro, Dia de Muertos. Segundo, que eu não ia cancelar minhas férias do meu aniversário, que eu ia pra Guatemala, que era um lugar que eu queria muito ir, só porque eles mudaram de ideia, só porque não vendeu um projeto aqui no México. Passaram 2 dias, meu chefe falou que tudo bem, era isso que eles iam fazer. Eu ia sair de férias e no dia 26 de novembro eu ia voltar pro Brasil. Só que depois que eu cheguei de férias, o chefe do meu chefe me ligou falando que eu deveria ir o dia seguinte pra Espanha. Eu tava bem feliz e bem satisfeita com a minha empresa naquele momento. Não era igual aquela vez que eu falei pra vocês no último vídeo que eu queria pedir demissão porque eu não gostava do projeto, nada disso. Eu tava feliz. Desde que eu fui transferida do Brasil e fui pra outro país, principalmente o país que eu queria, que era o México, eu tenho tido uma vida muito boa. Eu tô muito feliz e muito satisfeita com a minha vida. Mas o meu plano mesmo assim era focar totalmente no canal. Porque eu e a Camila a gente tinha conversado que era isso, era o nosso plano de sempre, e eu já prometi várias vezes. Só que da Espanha foi tão de repente que eu nem consegui falar não de novo. Enfim, fui pra Espanha. No dia seguinte, fiquei menos de 24 horas no Brasil e peguei meu voo pra Espanha. Lá na Espanha, o que eles queriam que eu fizesse era ficar muito próxima de pessoas que sabiam sobre um tema novo, uma coisa nova que mudou no mercado financeiro, que todos os bancos vão ser afetados. Então eles queriam que eu ficasse com as pessoas que mais sabiam sobre o assunto e depois eu pudesse fazer esses projetos em outros países da América Latina. Porque normalmente quando acontece uma mudança no mercado financeiro, os primeiros países que começam a agir são países como Estados Unidos e países da Europa. E como na Europa esse tema já estava começando a andar, eles falaram: vai lá, aprende, pra depois você poder ir pra outros países como Chile, Colômbia e outros lugares. Quando eu cheguei lá na Espanha, eu adoro a Espanha, eu adoro a Europa, mas o problema comigo, pessoal, é que eu não gosto de frio. O frio me deixa chateadíssima. O tempo escuro o tempo todo, poucas horas de luz, frio mesmo, eu me sinto mal fisicamente de estar com frio. Começo a ficar chateada e eu sei disso, eu me conheço muito bem. E quando eu começo a comer chocolate, comer doce, que é uma coisa que eu nunca faço, é porque eu tô chateada. Isso aconteceu muito comigo na Espanha. Eu não queria sair no final de semana. Não era porque eu não tinha amigos, eu falei com várias pessoas lá. Como eu já tô 5 anos na empresa, muitos espanhóis que moravam em Nova York quando eu tava lá, que moravam no Brasil, que eu conheci em outros lugares, eles estavam na Espanha de volta, então eu conhecia muita gente. Mas mesmo assim, eu não sentia vontade de sair. Eu queria primeiro focar no canal pra mostrar pra Camila que eu sim posso fazer vídeos, um vídeo por semana e tal, eu posso me comprometer. Mas além disso, é que realmente não dava vontade nenhuma de sair naquele frio todo. E quando eu tava lá, eu e a Camila, a gente teve uma conversa e a gente achou bem legal trazer temas como trabalho aqui também. Só que como eu ia falar sobre o trabalho, sendo que eu ia sair do trabalho? Eu queria ir pra Austrália, eu quero conhecer a Austrália, eu quero conhecer a Ásia, só que talvez seria legal continuar no meu trabalho pra trazer conteúdo legal pro canal, pra ajudar as pessoas que querem continuar no trabalho e querem ter uma carreira fora ou no Brasil mesmo. E foi por isso que eu decidi ficar no meu trabalho e abandonar a ideia da Austrália e a Camila ir sozinha. Só que quando eu decidi ficar, eu também dependo da minha empresa pra saber pra onde eu vou. É claro que eu tenho opinião, é claro que eu posso falar o que eu quero, mas nem sempre é o que vai acontecer. Eu confesso pra vocês que nas primeiras semanas que eu tava lá na Espanha, eu tava num luto, assim, de ter ido embora do México. Eu só falava com meus amigos daqui, eu só falava com mexicanos que estavam expatriados na Espanha, e as pessoas achavam que eu era do México, perguntavam se eu era mexicana, e eu falava que sim, eu era mexicana. Olha que doida, gente, tava doida. E além disso, eu tava assistindo vários seriados mexicanos, eu colocava a playlist do México, então eu acho que eu tava muito pensando no México. Vocês sabem o poder do pensamento, e depois da Espanha eu tô achando que isso é mais real ainda, porque eu pensei tanto no México, que essa nova oportunidade de morar aqui caiu no meu colo. Meu chefe me chamou numa sala pra falar comigo que tinha aparecido uma vaga nova no México, que não era certeza ainda, mas tinha várias propostas que eram potenciais de virar um projeto mesmo, e que eu ia encaixar bem nesses projetos porque era bem do tema que eu conheço. E eu fiquei muito feliz, meu coração bateu muito forte. E foi nesse momento que o meu coração bateu mais forte que eu falei, eu gosto de estar lá. Eu não queria ter ido embora pra começar. Eu achei que não ia voltar tão cedo e eu tô tendo uma oportunidade de voltar. E depois que o meu chefe confirmou que realmente ia ter um projeto aqui, eles me ligaram pra fazer uma entrevista. Todo o tempo que eu tava na Espanha eu não sabia o resultado, ou seja, não sabia ainda se eu ia voltar pro México ou não. A única certeza que eu tinha é que eu ia voltar pro Brasil em março ou fevereiro, agora eu não lembro direito. Só que o meu chefe, ele achava que eu ia direto da Espanha pro México. Ele me confundiu com outro expatriado que era do
México e tava na Espanha, e esse cara sim tinha uma passagem da Espanha pro México. Mas eu não, a minha passagem era do Brasil. E o meu chefe confundiu totalmente isso. Chegou no meu último dia da Espanha, ele falou: Então amanhã quando você chegar no México, você fala com esse cara, com esse cara. aí eu, querido, eu acho que você está confundindo um pouquinho, porque amanhã eu vou pro Brasil, não vou pro México não. Daí ele Como assim? Como assim você vai pro Brasil? Achei que sua passagem era pro México. eu falei, não, é por isso que eu tenho mandado vários e-mails pra você, mas você me ignorou, porque você é uma pessoa ocupada, mas enfim. Então não, eu vou pro Brasil. Aí ele ficou em choque e falou, Bom, fica um tempo no Brasil então e já já a gente vê sua passagem pro México. ok. Pra mim, ótimo, porque eu já tinha ido México e Espanha direto, então eu tava muito feliz de ficar um tempo no Brasil, pelo menos umas semanas no Brasil. Só que bem nessas semanas que eu ia ficar no Brasil, estourou o tema do coronavírus. Então eu ia ficar um tempo em São Paulo, mas eu acabei não ficando, porque as pessoas já começaram a falar de isolamento social, todos os expatriados que estavam na Espanha voltaram para os seus países de origem, todo mundo começou a trabalhar remoto, trabalhar em casa, e eu fiquei essas 3 semanas trabalhando na casa dos meus pais. Ah, e tem um detalhe muito importante que eu quis matar uma pessoa que não vou falar quem. Quando eu tava na Espanha, eu recebi um e-mail do jurídico da minha empresa falando que a minha residência aqui no México ia vencer. Eu falei com o meu chefe, perguntei pra ele se eu ia renovar ou não, né? Tentando, por última vez, tentar ficar no México. Ele falou, Não, você não vai renovar. aí fui chateada pro meu lugar e falei, já era mesmo, já era México, não vou voltar. E eu não sei porque eu tinha essa esperança. E agora eu fico pensando, quando eu fui embora do México, eu já tinha, acho, no meu coração que eu ia voltar. Porque toda vez que eu saio daqui do México, eu tenho que assinar um formulário falando que eu vou sair. Depois, quando eu volto, eu entrego esse mesmo formulário, a outra parte do formulário, na verdade. E o cara perguntou, você não vai voltar mais? E eu falei, vou. Só que eu deveria falar não. E eu falei que eu ia. E ainda bem que eu falei que eu ia, porque eu realmente voltei. Senão eu não ia ter esse papel pra voltar. E quando ele ia falar comigo sobre as novas oportunidades que tinham aparecido no México do nada, era exatamente no dia que ia vencer o meu visto. Eu ia perder o visto no dia seguinte. E aí ele falou, Seu visto ainda tá válido? eu falei, hoje é o último dia. Já tava puta, né? Pistola. Aí ele falou, Então liga pro jurídico agora e pergunta se a gente tem chance de renovar o seu visto, porque apareceu essa oportunidade. blá blá blá, que foi o que eu contei pra vocês aquela hora, mas eu tinha esquecido de contar essa parte. Esse detalhe eu acho importante, acho meio engraçado, que foi bem no dia que o meu visto ia vencer. E aí eles me falaram que, como eu tava fora do México, o meu visto ia vencer fora do México, eu teria 55 dias úteis pra voltar aqui pro México e fazer a minha renovação da minha residência. Na verdade não é visto, é residência. Eu falei visto várias vezes, falei errado. É residência. E quando eu voltasse pro Brasil, eu teria mais um mês pra voltar aqui pro México tranquila, de boas, pra fazer a renovação. Como aconteceu o rolê do coronavírus, a data que eu tinha que voltar pro México já tava em cima da hora. E o que os advogados da minha empresa estavam vendo, os advogados aqui do México estavam vendo, se era possível eu voltar depois, não voltar no meio do coronavírus. E quando ligaram pro Instituto Nacional de Imigração, falaram que não, que como eu já tinha passado da data e eu já tava num 55 dias a mais, que era esses 55 dias, depois que essa residência já venceu, você tem esses 55 dias a mais pra voltar atrás e falar, eu sim quero morar aqui no México. Então eles falaram que eu não poderia e eles falaram que se eu quisesse renovar a residência eu deveria voltar. E foi nesse momento que a minha empresa me ligou no mesmo dia e falou, Você tem que voltar pro México hoje, porque na segunda-feira eles vão fechar o Instituto Nacional de Imigração e você não vai conseguir a residência, você não vai conseguir voltar pro México. e eu fiquei, meu Deus do céu, tem que voltar agora. E era bem quando eu e a Camila estava gravando o seriado chamado Vida. E eu falei, gente, eu tenho esse compromisso com a Camila, eu tenho esse compromisso com o canal, eu já falei que eu ia fazer o seriado, como que eu vou embora? Eu tinha 5 horas pra gravar os últimos vídeos que a gente tinha pendente, fazer minha mala e ir correndo pro aeroporto. Eu não queria viajar naquele momento porque eu achava muito desnecessário me colocar num risco desse, ir pra outro país nesse momento de pandemia. Só que eu ia perder minha residência, eu não ia conseguir trabalhar no México e eles iam ter que me colocar em qual projeto? Não sei. E aí eles falaram que preferiam pagar o meu voo, que foi caríssimo, foi 5 vezes mais caro que o normal, pra eu voltar pro México, fazer o visto e ficar tranquila quanto a isso. Ai, meu Deus do céu, toda vez que eu falar visto é residência, tá? Desculpa, acho que eu tô meio lelé da cabeça. Eu já fiz todos os papéis, eu tô legal aqui de novo, e eu posso receber o salário de peso mexicano tudo normal, posso trabalhar no México normal. E valeu a pena toda a correria. Se eu tivesse perdido minha residência de vez, eu ia ter que começar tudo do zero, todo o processo do zero. E o processo de conseguir um visto de trabalho em outro país não é fácil. Você tem que provar que você é necessário nesse país, que a empresa tentou contratar pessoas que tenham sua experiência, que tenham o seu conhecimento, e eles não encontraram ninguém. Não é assim do nada, não é assim tão fácil. Claro que pode ser que tenha países mais fáceis, mais difíceis, mas normalmente o processo é bem parecido entre os países, pelo menos os que eu conheço até agora. Eu
vim correndo, fui pro Instituto Nacional de Imigração, assinei todos os papéis, entreguei meu passaporte, consegui entrar com o processo e deu tudo certo. Agora eu tô aqui em isolamento no México. Eu vou fazer um vídeo pra vocês contando como é estar isolada em outro país, sozinha. E também estou sim planejando um vídeo sobre o meu trabalho bem detalhado, só que eu quero fazer bem fácil, porque eu acho que a última vez eu deixei vocês mais confusos do que expliquei as coisas, porque eu falei palavras que não são do senso comum, ou então palavras pra mim que são tão do dia a dia que eu achava que todo mundo ia entender e as pessoas não entenderam muito bem. Então sim, vou fazer um vídeo bem explicadinho pra vocês, falando bastante sobre o meu trabalho aqui, e eu espero que vocês gostem. Então é isso, gente. Resumindo, voltei pro México porque eu não sou dona do meu destino, ainda trabalho em empresa, como vocês sabem. Pessoas CLT depende da empresa, depende da boa vontade do chefe, depende de várias coisas, mas eu acho que eu sou muito sortuda porque a vida tá me levando pra lugares que eu quero estar, que eu me sinto bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, ManchaBR. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as próximas notificações de vídeos novos. E agora, como vocês sabem, a gente tem a opção de Seja Membros do canal pra vocês terem mais conteúdos exclusivos e mais contato com a gente. Fico por aqui, um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Gente, por que meu cabelo ficou doido assim? Que momento foi isso? Ai, que doideira.